processo de capacitação como um processo decisivo para a construção, consolidação das reservas extrativistas. Um pouco, né, de manhã, quando eu falava que as reservas extrativistas, elas passam hoje a ter um papel estratégico, inclusive, para garantir a presença do Estado brasileiro na Amazônia, mostrar que nós somos capazes, com nossas populações, de fazer a gestão do território amazônico com as suas populações tradicionais. Essa que contrapõe a uma outra visão de uma ocupação madeireira, do desmatamento, né, do tal desenvolvimentismo aí que tem, né? Então, isso só tem uma forma de que nós consigamos realmente fazer uma gestão que seja sustentável mesmo, que garanta a sustentabilidade não só do recurso, mas das populações. Quer dizer, elas saíram, inclusive, do estado de indigência em que muitos lugares elas vivem, né? Como foi dito hoje, onde tem as populações tradicionais, onde pede a questão resex, das extrativistas, é onde estão também os mais baixos IDHs. Ou seja, são pessoas que o Estado brasileiro esqueceu que existia, né? E que, nesse momento, o Estado está se aproximando delas, está retomando, né? Agora, como as populações tradicionais, eles têm um notório saber, mas um notório saber de manejar os recursos, né? Recursos ambientais do seu território. Daí até o reconhecimento desse notório saber que legalmente faz que se dê, em vez de se licitar como está se fazendo para as florestas nacionais, né, para a exploração madeireira, lá não, se faz a concessão de uso, né? É um reconhecimento do Estado que essas populações têm uma grande expertise no que tange a usos sustentáveis do recurso. Agora, o problema é que a sustentabilidade ela não tem uma só dimensão que é do recurso. A sustentabilidade ela tem várias dimensões. Ela tem que ser econômica, ela tem que ser social, tem que ser cultural. Ou seja, essas populações têm que ser... e aí o processo de capacitação tem que proporcionar condições para essas populações se apropriarem de outros conhecimentos para que garanta a sustentabilidade econômica, né, social, quer dizer, você ter a renda, ter acesso a serviços públicos essenciais, uma educação de qualidade, mas que não negue a identidade dessas populações, não seja uma desconstrutora da identidade cultural. Quer dizer, é aquele desafio de você conseguir que elas, fazendo essa síntese de saberes, tanto da tradicionalidade, que é o que garantiu a biodiversidade daqueles lugares que elas estão, né? que garantiu a unidade deles e a permanência deles com regras sociais de convivência entre eles, com o embate com a lógica de mercado, que eles vão ter que saber conviver para poder buscar sustentabilidade econômica, porque seus produtos têm que ter consumo fora do contexto deles, né? Eles saberem lidar com isso, né? E construir alternativas de organizar o processo produtivo de comercialização que dê conta também de lidar com o mercado, quer dizer, uma economia solidária, que consiga, né, fazer isso, porque individualmente as condições não permitem que um extrativista sozinho produza e consiga, vamos dizer, comercializar, né? Ele aí cai sempre na mão de quê? Do intermediário, que é a tradição no Brasil, quer dizer, na Amazônia chamado marreteiro, né, que trocava gêneros, levava remédios e tal, e comprava a preços aviltados, essa coisa toda. Na pesca a mesma coisa, quer dizer. Então o desafio, então a capacitação vai proporcionar, de fato, aquele aporte de meios cognitivos, meios de conhecimento, para que elas consigam lidar com a complexidade da sociedade do qual ela faz parte, mas que viviam para interagir para além das fronteiras da reserva, do seu território, né? Porque ela vai ter que
Então, e saber lidar com os conflitos que vão chegar na porta dela, né? Expansão de fronteira agrícola, que está chegando, as terras estão se valorizando, né, por conta do biocombustível, essa coisa toda. Então, como lidar com isso, né? Lidar com toda a lógica política cujas decisões aqui, às vezes em Brasília, rebate lá sem eles terem nem noção, né? Ou seja, como lidar com isso? Como lidar com o local e o global, quer dizer? Porque antigamente se dizia assim, agir localmente e pensar globalmente. Hoje não, você tem que agir e pensar localmente e globalmente, né? Ou seja, o destino de um lugar, às vezes, está sendo decidido em Nova York, né? Então, e o sujeito nunca ouviu falar que existe Nova York, né? Então, esse é um mundo complexo. Então, a capacitação, para ela ser um processo emancipatório, né? Porque a chave desse processo é quanto ela vai propiciar de condições para essas populações serem produzir autonomia, ser autônoma na condução dos seus destinos, né? Elas tomarem decisões melhores, de forma que satisfaça seus interesses e ao mesmo tempo garanta a sustentabilidade daquela reserva extrativista, que é um patrimônio da sociedade brasileira, do povo brasileiro, que eles foram delegados o papel de tomar conta, né? Então a capacitação ela tem um papel fundamental, porque não é só fazer o conselho, é como lidar com a complexidade do mundo. Porque eles conhecem muito a complexidade do ecossistema, mas da sociedade eles não têm esse domínio todo. Muitos até não dominam nem o código escrito. Quer dizer, então esse é o desafio da capacitação, da importância. Senão a gente estaria criando conselhos meramente burocráticos, do faz de conta. Então, o projeto ele é central, quer dizer, o sucesso do programa como um todo, de implantar a Resex, aí vai depender muito do sucesso da capacitação. Ou seja, se a gente conseguir desenhar de fato processos educativos, que antes de tudo, eles são processos educativos. Isso que todo trabalho de gestão compartilhada é um processo educativo, que vai ter que usar diferentes estratégias, metodologias, né? Então, se a gente conseguir formular isso de modo que lide com a singularidade, você tem que trabalhar o geral singular, né? O tempo todo, né? Então, se a gente conseguir isso e o processo que está sendo colocado de construção coletiva nesse sentido, né? Eu acredito que nós avançaremos muito. Então eu vejo com muita esperança e uma boa perspectiva a possibilidade desse programa de capacitação chegar a ser bem sucedido. Sem isso nós não teremos programas, nós provavelmente, porque nós também temos o lado contra. A reserva extrativista, ela não é uma coisa tranquila na sociedade brasileira. Tem segmento da sociedade que questionam a existência. Até porque é uma propriedade do Estado, né, sob controle comunitário. Então, se nós não conseguirmos garantir que que a gestão de fato conduza um processo de sustentabilidade, nós estaremos destruindo, inclusive, esse instrumento. É uma responsabilidade muito grande.